Então, um bom dia para todos. Vamos iniciar nossa reflexão, invocando as bênçãos e as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então hoje nós temos para nossa reflexão o Evangelho em São Mateus, capítulo 20, do primeiro versículo ao versículo 16a. E aqui nós encontramos uma parábola, mais uma vez. Já vimos várias parábolas já no começo do Evangelho de São Mateus, e agora nós temos também o ensinamento de Jesus em parábolas. E esta parábola tem como objetivo principal fazer com que os seus discípulos, que a essas alturas, nós estamos já no capítulo 20, já passamos da metade do Evangelho, os seus discípulos tomem consciência do que significa a vocação. A vocação é um chamado de Deus, espontâneo, livre, expressão de sua bondade e também manifestação da sua vontade de justiça. A justiça, nós vamos ver que é um tema que aparece aqui no Evangelho, que não é uma simplesmente divisão equitativa, mas é de acordo com a necessidade. E, portanto, Jesus, com este ensinamento, está chamando a atenção dos discípulos, naturalmente também a nossa atenção, que o mais importante é a nossa resposta ao chamado, independente do momento em que ele seja feito. Jesus fala aqui de vários momentos em que este dono da vinha sai para contratar operários para a sua vinha. É uma imagem muito bonita porque retoma até uma tradição profética. Os profetas, sobretudo o profeta Isaías, vai falar de que o povo de Deus é a sua vinha predileta. Mas uma vinha que muitas vezes ela é devastada por falta de vigilância. E, portanto, é preciso que, como trabalhadores desta vinha do Senhor, nós tenhamos essa consciência, esse compromisso, que o mais importante é o nosso empenho. E não tanto, já em primeiro lugar, pensar na retribuição. O fato de sermos chamados, isso já é, podemos assim dizer, expressão da bondade de Deus, e isso já é um ganho. Nós poderíamos até imaginar, uma pessoa que reconhece no seu trabalho, se realiza no seu trabalho, então já recebe uma recompensa antes mesmo do salário. Às vezes se reduz muito o trabalho ao salário, que é importante, que é indispensável, mas também é fundamental que nós, ao realizarmos o trabalho, já possamos colher como recompensa daquilo a satisfação, a alegria, o amor de estar ali realizando aquele trabalho, aquela missão. Então vejam que aqui o Evangelho, Jesus chama a atenção para isso. Aqueles que reclamam, nós passamos o dia todo, suportamos o peso, o calor do dia e recebemos a mesma coisa. Isto é, são injustos porque não reconhecem a bondade do patrão que está, antes de dar o pagamento, está no fato de ter chamado. E claro que nós precisamos ler este Evangelho nessa perspectiva vocacional, não numa perspectiva trabalhista, funcionalista, parábola. A parábola deve nos inspirar uma reflexão e um confronto com a nossa vida. Então, nós como pessoas consagradas, nos vários
nas várias modalidades dessa consagração, os ministérios ordenados, a vida religiosa, a vida consagrada, o empenho dos próprios leigos, né, na catequese, na pastoral. Então, tudo isso é chamado de Deus. E esses chamados de Deus são expressões da sua bondade, porque ele não precisa. Deus sendo Deus não precisa de nada. Mas porque ele nos ama e nos fez para ele, então ele nos quer perto dele. E uma forma de tomarmos consciência disso é quando nós somos encarregados, né? Quando ele nos confia, né, esse trabalho na sua vinha. Então é algo muito bonito, né, da nossa experiência humana e também da nossa fé cristã, é crescer na consciência de que Deus nos chama. E nos chama, podemos, a partir desse trecho do Evangelho, podemos pensar duas coisas, né, desse chamado de Deus. Primeiro, um chamado que se dá ao longo da nossa vida. Então, aquela experiência pessoal, aquela experiência da descoberta da vocação. Então, o Senhor, que ao longo da nossa vida nos chama, diríamos que é o momento, né, inicial deste chamamento de Deus. Mas esse dia, né, onde por 4 vezes esse patrão sai para contratar operários, isso também pode significar a renovação do chamado de Deus na nossa vida, para que nós não nos acostumemos, assim, de uma forma muito negativa, né? Uma acomodação. Então, eu fui chamado de madrugada, né? Ou seja, no início, né, da minha vida, e já não se tem o mesmo empenho, de forma nenhuma. Esses momentos que o Evangelho apresenta, das várias saídas, né, da busca deste patrão por operários para a sua vinha, isso pode ser aplicado também na nossa realidade pessoal. Como a gente dizia, essas duas possibilidades que se complementam. A primeira, o chamado pessoal, né, e o chamado permanente. Então, Jesus sai, né, poderíamos dizer, né, inspirados nessa parábola, Jesus vem ao nosso encontro várias vezes, né? Não foi só uma vez quando nós fizemos o discernimento vocacional, né, que dissemos sim, ou que fizemos a nossa consagração, ou que assumimos o empenho na igreja, como se fosse algo pontual, né? Mas a gente vê essa dinâmica da parábola, ele sai várias vezes durante o dia. Alguém pode dizer, sim, mas ele chamou pessoas diferentes, sim, mas a parábola nos inspira a esse confronto. Ele sai várias vezes para nos chamar. Então a gente precisa saber qual é a resposta que está dando. Talvez tenhamos dado a resposta naquela madrugada, mas nos outros momentos que ele saiu para nos chamar, nós não tenhamos nem dado atenção. Isso aqui é muito interessante, que diz quando ele saiu, na última vez, né, às 5 horas da tarde, aí ele encontra o pessoal na praça sem fazer nada. Isso também deve nos levar a uma reflexão, né? Será que muitas vezes nós já tenhamos dado a nossa resposta das primeiras horas do dia, mas talvez ali no fim do dia estejamos nas praças sem fazer nada? Isso também é algo que nos faz refletir. Por isso que esse chamado de Jesus, né, é constante, é permanente. Aqui o Evangelho diz, algumas vezes no dia, esse patrão saiu. Na nossa vida, na nossa experiência vocacional, essa saída, esse vir ao nosso encontro, nos chamar para essa colaboração na sua vinha, é permanente, né? Então, que nós tenhamos a generosidade e a atenção nessa experiência de sentir o chamado de Deus na nossa vida. E que mesmo que tenhamos, né, sido chamados de madrugada, né, pessoas que já têm tantos anos de vida consagrada, né, poderia dizer,
já faz 50 anos, já faz 60 anos, 70 anos, né, que eu respondi a esse chamado, né? Aí poderíamos comparar, foi de madrugada que o Senhor me chamou e eu respondi, e talvez agora já esteja, né, às 5 da tarde, mas não pode ficar na praça sem fazer nada, de forma nenhuma, né? Nós temos sempre algo a fazer na vinha do Senhor. E nos vários campos da nossa vida, talvez tenhamos as nossas atividades reduzidas, mas o chamado de Deus nunca se reduz. E, portanto, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós estamos sendo, devemos ser sempre uma resposta, um testemunho vocacional. Vejam que aqueles reclamam, né? Eles receberam a mesma coisa, nós trabalhamos mais, eles trabalharam menos. Então não é questão de mais ou menos, a questão é de estar trabalhando na vinha do Senhor. Então, se hoje eu só posso fazer, entre aspas, pouco, esse pouco, diante de Deus, não é contado como pouco, mas é contado como colaboração. Por isso que a mesma recompensa, né? Todos receberam a mesma coisa, porque não é a questão de quantidade, mas é a questão da generosidade de Deus, que nos chamou de madrugada, que nos chamou no meio da manhã, que nos chamou no meio do dia e que nos chama também quando o dia está declinando, né? Então, jamais poderemos encontrar uma desculpa para dizer, já está tarde, não vale a pena ir para a vinha do Senhor. De forma nenhuma. Mesmo às 5 horas da tarde, o sol se pondo, mas é o Senhor que nos chama. E se Ele nos chama, é porque há trabalho para nós. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que mais tarde, né, nós temos a nossa live, todas as quartas-feiras, como de costume, tratando ainda sobre o sacramento do matrimônio. Então, desejo a todos um bom dia e até a noite e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.